Olá, hoje falarei sobre a torta de Santiago neste vídeo. A torta da foto foi feita pelo professor de gastronomia Ricardo Abdala. Eu quis gravar o vídeo quando vi que ele havia preparado e depois de termos conversado sobre o assunto que tem uma relação com os árabes, tema da sua tese de doutorado. Antes de mais nada, quero dizer que aprendi muito e relembrei alguns aspectos pesquisando para esse vídeo. A torta de Santiago é uma sobremesa típica da região autônoma da Galícia, que fica no noroeste da Espanha. Santiago de Compostela é a sua capital. Tem como ingredientes a massa de base tipo pâté brisé, feita com duas partes de farinha de trigo e uma parte de manteiga, açúcar, canela e ovo, recheada com creme de amêndoas moídas, ovo, ovos, né? E aromatizada com canela e zestes ou raspas de limão. Depois de assada, coloca-se um molde em forma de cruz de Santiago sobre a torta e polvilha-se açúcar de confeiteiro para que seu símbolo seja delineado sobre a torta. Como eu falei, é uma torta que tem como ingredientes principais amêndoas e ovos. Amêndoa é uma semente oleaginosa nativa do Extremo Oriente, ou seja, da China e Japão, e que, graças aos árabes em seu domínio da Península Ibérica, hoje a amêndoa parece típica da península, pois ela é cultivada em vários países mediterrâneos e que doces como essa torta têm muita influência árabe. Há dois tipos de amêndoas: as amargas, que não são comestíveis, mas fornecem óleos e essências para aromatizar alimentos, e as doces, que são utilizadas tanto em pratos doces quanto em pratos salgados. Como todos os doces que eu tenho falado aqui, sempre existem algumas versões. Dizem que há dúvida sobre o surgimento do doce, se foi criada por um religioso ou por um peregrino que percorreu o caminho de Santiago, que é a rota dos devotos que atravessa o norte da Espanha a partir da fronteira com a França. Em Santiago de Compostela tem uma catedral que foi construída entre os séculos 11 e 12 e guarda os restos mortais de São Tiago Maior, que foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Então, segundo a história, Santiago Maior era filho de Zebedeu e irmão de João Evangelista, que também era apóstolo de Jesus. Ele nasceu em Betsaida, na Galileia, e, como toda a sua família, trabalhava como pescador. E São Tiago foi um dos primeiros a ser chamado para seguir Jesus Cristo. Tiago era amigo de Jesus Cristo e esteve presente nos momentos de agonia de Nosso Senhor no Getsemane. Tiago levava a palavra de Deus logo após o Pentecostes, lembrando que para a Igreja Católica, o Pentecostes é uma celebração que comemora a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus Cristo e sobre Maria. Então, sendo comemorado o dia do nascimento da Igreja. Tradicionalmente, o Pentecostes é celebrado a 50 dias do domingo de Páscoa. Acreditam que Tiago tenha visitado a província romana de Espanha e levado a palavra. Depois disso, Tiago teria regressado à Judéia
onde foi martirizado. Então, o rei Herodes Agripa I foi o rei da Judéia, era neto do rei Herodes o Grande, que era aquele que mandou matar as crianças com menos de 2 anos de idade, com o intuito de matar o Salvador. Ele que prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou decapitar Tiago com a espada no ano 44 depois de Cristo. São Tiago ficou conhecido como São Tiago Maior, para diferenciá-lo de outro discípulo chamado Tiago. Dizem que 2 de seus discípulos recolheram os restos mortais de Tiago e, de acordo com a tradição, devolveram-no à região do último apostolado. Então, viajaram de navio e o sepultaram na Galícia. Mas o local foi esquecido. No ano de 813, um eremita ficou encantado com a chuva de estrelas que caía à noite sobre determinado bosque. E aí, orientado pelas luzes místicas, o bispo da diocese mandou escavar o local e encontrou uma arca de mármore contendo os ossos do apóstolo Tiago. Devido a esse fenômeno celestial, o lugar passou a ser chamado de Campo das Estrelas e depois de Santiago de Compostela. Dizem que na cidade é servida a torta de Santiago desde a Idade Média em homenagem a Tiago. José Antônio Dias Lopes, como eu sempre o cito, jornalista gastronômico, escreveu há alguns anos na revista Paladar e também fez uma matéria, publicou uma matéria excelente na revista Gula, mas infelizmente, eu não a encontrei. E a revista Paladar, que é do jornal Estado de São Paulo, que em 1577, durante a visita de Dom Pedro de Porto Carreiro, que era governador da província e muito fiel ao rei, a Universidade de Santiago de Compostela lhe foi servida a torta real. Não tinha muita certeza sobre o fato de ser a mesma sobremesa, porém a receita era semelhante. Em 1838, foram feitos os primeiros registros da receita em anotações de cadernos de confeitaria de Luiz Bartolomé de Libar, onde tinha o nome de torta de amêndoas. Quanto à cruz da Ordem dos Cavaleiros de Santiago, delineada na parte superior da torta com açúcar de confeiteiro, é uma criação de 1924, quando a confeitaria Casa Mora de Santiago de Compostela começa a enfeitar as tortas de amêndoas com aquela que a caracterizaria. Então, em 3 de março de 2006, a torta de Santiago passou, né, a ser um doce de indicação geográfica protegida, o que é muito importante, porque a indicação geográfica protegida é uma classificação ou uma certificação oficial regulamentada pela União Europeia, atribuída a produtos gastronômicos ou agrícolas tradicionalmente produzidos numa região. As indicações geográficas podem ser protegidas nacionalmente por lei ou por meio de registro. Os peregrinos levam-na como lembrança a torta, principalmente no dia 25 de julho, na próxima segunda-feira, que é o dia de Santiago, Lembrando que o caminho de Santiago de Compostela é um trajeto de turismo religioso que leva os fiéis até a Catedral de Santiago de Compostela. O motivo é a devoção a São Tiago,
que é o santo protetor dos peregrinos. Então, espero que tenham gostado da história da torta de Santiago e a sua origem. Eu peço que, por gentileza, se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos. Agradeço muito e até o próximo vídeo.